Bom, pessoal, agora sim vamos começar a aula, tá? Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Eu vou começar a compartilhar aí o slide com vocês, tá? Lembrando só que a aula está sendo gravada, tá? E depois vocês podem acessar caso necessitem. Estão me ouvindo bem aí? Tudo ok? Sim, pessoal, tudo ok. Ok. Dalisson, conseguindo visualizar aí o slide? Sim, professor. Sim, ok. Então, a gente veio estudando, né? Primeiro, os circuitos resistivos, a gente viu o agrupamento de resistores, vimos as leis, Thevenin e Norton, né? Teoremas de Thevenin e Norton, teorema de máxima transferência de energia, enfim. Depois a gente começou a estudar dispositivos armazenadores de energia, né? Estudamos aí os capacitores e indutores. Então, definimos aí os dois armazenam energia, né? O capacitor armazena energia elétrica e o indutor uma energia magnética, né? Bom, o capacitor ele é caracterizado pela capacitância e o indutor pela indutância, né? A gente viu que indutâncias em agrupação série e paralelo, a gente trata bem parecido como resistores, né? A soma para encontrar indutâncias equivalentes, tá? Agora, capacitância equivalente, a soma é o contrário, tá? Mas o que a gente não viu ainda, o que não estudamos, foi como ocorre a dinâmica temporal, né, do processo de carga e descarga de capacitores, tá? Capacitores e indutores. O que a gente vai estudar na aula de hoje é um pouco como ocorre isso em fontes de corrente contínua, tá? Quando a gente aplica uma corrente contínua num capacitor, como ele se comporta? E principalmente o que a gente tem interesse é no regime transitório, ou seja, aqueles poucos milésimos de segundo após a gente fechar o interruptor, tá? Fechar um circuito de contínuo. Tá? Porque a gente já viu que em regime permanente, ou seja, a longo tempo após de você fechar um circuito, por exemplo, com um capacitor, como é o comportamento do capacitor? O que ele representava? Vocês lembram? Ou seja, eu vou repetir a pergunta e ver se vocês me entendem. Você fechou o interruptor com capacitor, um resistor e um capacitor. Você fechou o circuito. O que acontece longo tempo após o circuito estar fechado? Lembram? Paulo, bom, o telefone ficou ligado aí. Bom, o capacitor se comportava como um circuito aberto, lembro disso? A longo tempo após, ele se carregava com a tensão da fonte e começava a se comportar como um circuito aberto. Então, o tema de hoje, resposta em corrente contínua de circuitos RL e RC, né? Ou seja, um circuito que tem um resistor e um indutor, e circuitos que tenham resistores e capacitores.
Bom, vamos começar com o circuito RL, tá? Estão vendo ali o slide 3, tem um circuito, um resistor e um indutor? Sim. Tá. Eu pergunto assim, qual será o valor dessa corrente? Bom, suponha essa fonte aqui uma fonte contínua, esse V de T, tá? Suponha ali o V de T igual a 1 volt, e suponha esse R aqui igual a 1 ohm. Só para a gente supor aqui, ó, 1 volt e 1 ohm. Quanto será a corrente após 20 minutos de fechado esse interruptor? Zero? Zero. Não, não, zero não. Zero não, Quase a... desculpa. Oi? Ah, achei que é porque a corrente é zero ali. Não, ela não é zero. É assim, ó. Quando isso aqui tende... Quando o tempo para tempo grande, né? Quando o tempo tende para valores altos, esse indutor começa a se comportar como um curto-circuito, tá? Aqui, ó. Então, esse indutor... Um indutor é só um enrolamento de um fio, tá? Ele não faz... se isso aqui está a longo tempo, se a corrente não está variando, ele é um curto-circuito. E a corrente vai ser o quê, pela lei de Ohm? O circuito só vai ver a fonte e o resistor, tá? É como se você cortasse aqui, ó. Então, você tem a corrente, vai ter corrente sim, mas a corrente vai ser o V sobre o R, né? No caso, se era 1 volt e 1 ohm, vai ser 1 ampere, tá? Entendeu? É claro isso para todo mundo que o L não vai fazer efeito nenhum quando o tempo tender a infinito, porque o L ele não se opõe à corrente elétrica, ele se opõe a variações na corrente elétrica. Então, quando o tempo tende a infinito e a corrente não está variando, isso aqui você pode esquecer o L, tá? Você tem só o V e o R, tá? Isso é claro que a gente está falando em corrente contínua, tá? Fica claro isso para todo mundo? Alguma dúvida a respeito disso? Então, qual seria o I? É o V sobre dividido R, lei de Ohm. Ó. É como você vê esse circuito fechado aqui, ó, com esse segmento em verde aí, tá? Porque quando o tempo tende a infinito, o L não faz efeito nenhum, tá? Agora ele tem um transitório, né? Logo após eu fechar esse circuito, a corrente era zero no início, né? Imagina que você tem um interruptor aqui, tá? E esse circuito estava aberto no início. E aí não tinha corrente nenhuma passando, a corrente era zero, porque o circuito estava aberto, né? E aí você fechou o interruptor. Aí o que acontece? Aí a corrente vai começar a variar de zero até um valor máximo, né? Que vai ser o máximo vai ser V sobre R. Como a corrente está variando inicialmente, aí esse indutor faz efeito, tá? Então, esse indutor em corrente contínua, ele faz efeito no regime transitório, tá? Logo após esses milésimos de segundo após você fechar o interruptor, tá? E é esse regime transitório que a gente vai estudar hoje, tá? No regime permanente a gente já sabe. No regime permanente em contínua, ou seja, quando eu falo permanente, eu me refiro ao tempo longos, né? Tempo tendendo a infinito, por exemplo, aí 20 minutos após ter fechado o interruptor, tá? Um tempo aí ou vários segundos após ter fechado o interruptor, né? O indutor é um curto-circuito. A gente pode ignorar esse indutor, tá? E o capacitor é um circuito aberto, tá? Então, a gente pode pensar dessa forma, tá? Agora, no transitório, a corrente está variando, né? Quando logo eu fechei, a corrente era zero, depois ela vai para outro valor. Então, nessa transição da corrente é que tem uma variação, tá? Mas tem gente esperando aqui para entrar.
Ok? Vamos lá. Então, vamos supor um sinal de entrada V de T. Bom, por agora genérico, pense em qualquer V de T por enquanto. Qual seria a lei de Kirchhoff aqui nessa malha? Ó? Aplico a lei de Kirchhoff das escalas da tensão. O V de T tem que ser igual a corrente vezes o resistor, né? O I vezes R, e mais a queda aqui no indutor. E a queda de tensão no indutor, a forma geral é o L vezes a derivada da corrente a respeito do tempo, tá? Então, a queda no indutor, você vê que no resistor depende do valor da corrente, ó, da intensidade da corrente. No indutor não é o valor da corrente, não é a intensidade dela, mas é a variação dela, tá? É a derivada da corrente. Então, é quanto ela está variando. O indutor, o indutor se opõe à passagem da corrente, tá? Ok? Ó, se opõe à passagem da corrente, se opõe a variações na corrente. Se opõe ao movimento, né? Ele se opõe a variações. Então, você tem essa equação diferencial, né? O V de T, I vezes R, L derivado de respeito de T. Tá? Essa equação, pessoal, ela é válida para qualquer V de T. Tá? Seja contínua, seja uma onda senoidal, seja uma coisa alternada, qualquer função V de T aí, essa equação é válida. Tá? Porém, nós vamos analisar hoje essa equação quando aqui no V de T você tem uma fonte de contínua. Tá? Isso aqui vocês entendem que é uma equação diferencial, né? Uma equação diferencial é uma equação que você tem derivadas ou integrais, né? Que você tem derivada dentro da equação, então não é... Por exemplo, se você quer encontrar a corrente aqui em função do tempo, você tem que resolver uma equação diferencial. Não é apenas resolver uma equação algébrica, tá? Tá claro, né? Porque você não tem somente a corrente, você tem também a derivada dela, tá? É uma equação diferencial de primeira ordem. Por que primeira ordem? Porque você tem só a primeira derivada da corrente, né? Você não tem a segunda derivada, tá? Então, é uma equação de primeira ordem, tá? Bom, agora a gente vai pensar que o V de T não é genérico. O V de T é igual a um E, tá? E é uma fonte de contínua, já não é genérica, tá? Então, ó, o E aqui, ó, ponteado aqui, ó, contínua, como se fosse uma bateria, por exemplo, uma bateria de um carro, uma pilha, ou bom, alguma tensão aí de contínua, retificada, filtrada, tá? Assim, contínua. Contínua e constante, ó. Tá vendo aqui o gráfico aqui do E, ó? Tá vendo o E, linhas ponteadas aqui, ó? Tá? Então, você imagina agora esse sinal de entrada. E, como eu falei, se você isolar a corrente daquela equação lá, ó, de V de T igual a IR mais L derivada de respeito de T, você não vai somente isolar a corrente como se fosse uma função algébrica, você tem que resolver a equação. E a solução daquela equação é esse aqui, ó. I de T igual a E sobre R menos E sobre R vezes E na menos R sobre L vezes T. Professor, esse aí é a força eletromotriz, é? Olha esse E pequeno aqui? Não. Isso aqui é uma... Não, esse é grande. O E grande é a fonte, né? É a fonte aqui, ó, o V de T, ó. Tá vendo aqui no circuito V de T a fonte, né? Tá vendo aqui, ó, o V de T, ó. E aqui eu igualei, ó, aqui em vermelho, ó. V de T faça igual a E, ou seja, só para indicar que é uma fonte de contínua, tá? Já não é um V de T genérico desconhecido, tá? Ó, aqui o E graficado aqui aqui, ó. Vou marcar aqui para você, ó. Ó, aqui, ó. Bom. Tá? Que é o mesmo aqui que o da fonte, ó. Esse aqui é o E, ó. Ok? Então,
Olhe para essa equação, né? O I de t é E sobre R, menos E sobre R, e na menos R sobre LT, tá? Quando t é igual a zero, como é que fica essa equação? O E maiúsculo é a tensão da fonte. Esse E minúsculo é o E de Euler, tá? Constante de Euler. Tá? Exponencial. Bom, pergunto para vocês, se t é igual a zero, então você vai colocar um zero aqui, né? No exponente do E aqui, do E minúsculo. Quanto é o E minúsculo elevado na zero? Sem medo de errar, pessoal. Quanto é um número qualquer aí elevado na zero? Um. Tá, beleza. Então isso aqui elevado na zero é um, tá? Para t igual a zero. E você vai ter E sobre R menos E sobre R. E E sobre R menos E sobre R é quanto? Hum? Quanto vai ser a corrente, então, em t igual a zero? O I de t Zero. aqui, ó. Zero, tá? Ela começa aqui, ó. Claro, em t igual a zero é zero. Você fechou o interruptor, né? No instante que você fechou o interruptor, não tinha corrente passando, tá? Bem aqui, viu? Esse ponto em verde aqui, ó. Marquei aqui, ó, no tempo, ó. Ponto em verde, tá? Bom, agora analise o seguinte. Quanto se o t, vamos supor aí um valor muito alto, vamos supor infinito. Se o t for infinito, quanto é e elevado a menos infinito? Um número elevado a menos infinito é quanto? Hum? Bom, vamos fazer mais simples a pergunta. Não estou lembrando quanto é um número elevado a menos infinito? Um número elevado a infinito, quanto é? Você pega um número e eleva num expoente muito grande, quanto é? Oxe. Pessoal, sabe o que? Vocês peguem uma calculadora e façam aí. E elevado na menos 1 milhão. Só para vocês verem o que dá na calculadora. Só para ter assim, um número muito grande e para vocês verem o que dá. Qual é o resultado? Tem uma calculadora aí? Tá zero.
Dá zero, perfeito. Entende? Se você levar o e elevado a um número muito grande, qualquer número elevado a número negativo que tende a infinito é zero, tá? Ok. Ok. Então, agora até eu fui aqui colocar. Tá, ok. Então tá. Então a gente falou, para t igual zero, a corrente é zero, tá? Poxa, o que que deu aqui? Deixa eu arrumar essa bagunça aqui que eu fiz. Tá, ok. Então tá. Mas, deixa eu ver o que aconteceu. Aí tá. Bom, então, para t igual zero, a corrente é zero, tá? Para t igual zero, a corrente é zero. E para t igual menos infinito, não, igual para t tendendo ao infinito, você tem e na menos infinito. E e elevado a um número aí muito grande, negativo, tá? A menos infinito é zero. Então, alguma coisa aqui multiplicada por zero é zero. E o que que sobra aqui na equação? Qual vai ser a corrente nesse caso, quando t tende ao infinito? Ó, desses dois termos aí da corrente que vocês estão vendo, o último se anula, né? Corrente máxima? Exatamente, a corrente máxima é quanto? Ó, olha na equação ali, ó. O, o segundo termo se anulou e ficou o primeiro. E o primeiro é quanto aí, ó? E sobre R, não é? Então, ó, quando t tende ao infinito, a corrente tende a essa linha ponteada aqui, ó, onde é que eu, ó, na figura, ó, tá? Estão vendo aqui a corrente, o gráfico da corrente, ó? Aqui eu coloquei um ponto em verde aí para vocês, ó. Quando t tende ao infinito, ela tende a essa linha ponteada. Por quê? Porque o indutor ele deixa de se opor à corrente, né? O indutor começa a se comportar como um curto-circuito. Então, em regime permanente, esse indutor é um curto-circuito. E o que, que fica a corrente? Fica somente o E, a fonte aqui, dividido R, a lei de Ohm. Ó. Então, esse segundo termo aqui, ó, que é a variação do indutor, fica zero, né? Se anula, tá? Então, a corrente, ela tende a ir para essa linha ponteada, tá? Por isso, se a gente pensar em regime permanente, para T grandes, né, para vários segundos após você fechar o circuito em contínua, o indutor é um curto-circuito, tá? Ele não faz efeito nenhum. Tá? Só vai ter a fonte e o R, tá? Daí a corrente vai ser esse valor máximo aqui, E sobre R. Então, assim é o processo aí de carga do indutor, né? Ok? Ah, pessoal, só mais uma coisa. Ah, eu vou chamar de T maiúsculo, ou tal, tá? O fator L sobre R, tá? Então, eu posso escrever isso aqui também, em função aí do tal, né? Esse L sobre R se chama constante de tempo de um circuito indutivo, tá? Só isso. Vou colocando aqui. Agora, vamos fazer o análise para tensão, tá? Como é que é a tensão? Mas a tensão aqui, ó, no que eu não me refiro a tensão agora, é a tensão que eu vou medir aqui nos bornes aqui do indutor, tá? É como se eu pegar um voltímetro, tá? E eu quiser colocar as pontas do meu voltímetro aqui nos bornes do indutor, ó. Como é que eu estou fazendo o desenho aqui, ó. Tá?
Vamos medir tensão aqui, ó, aqui nos bordos do indutor. E vamos chamar essa tensão de VL, tá? Que é a tensão VL, ok? E lembrando, então, a gente pegando a lei de Kirchhoff, você tem I vezes R mais VL, né? Igual ao E, igual à tensão da fonte. E o I de T a gente já calculou lá, ó. Tá? E sobre R menos E sobre R, e na menos T sobre tal, né? Se você fizer essa conta, você vai obter essa equação aqui para o VL, ó. Vai ser o E da fonte, né? O valor aí, por exemplo, 12 volts, ou o valor E da fonte, vezes o E de Euler, na menos R sobre LT, tá? Fica uma exponencial, tá? Mas uma exponencial negativa. Então, para essa exponencial, se a gente colocar t igual a zero, você tem um número elevado na zero. E elevado na zero, né? O E minúsculo elevado na zero. O número elevado na zero é quanto? É quanto mesmo? 1. 1, perfeito. Então, o E vai ficar 1, esse fator aqui do E, né? E vai ficar o VL igual ao E maiúsculo, tá? Então, inicialmente, você tem no indutor a mesma tensão que na fonte, tá? Se medir aqui no indutor inicialmente, você tem a mesma tensão que na fonte. Essa foi a tensão que foi induzida aí no indutor. Quando esse tempo passa, a corrente ela vai variando menos, né? Ela vai se estabilizando, ó. Né? Se você comparar aquele gráfico da corrente, então a tensão começa a minimizar aqui, ó. Tensão em bornes do indutor. E para t tendendo a infinito, você tem E elevado a menos infinito. Quanto é E elevado a menos infinito? Vocês tinham feito hoje? 0. Zero. E aí você tem o E maiúsculo multiplicado por zero. Isso é zero, tá? Então, quando t tende a infinito, o que você tem? Que a tensão ali em bornes do capacitor, do indutor, é zero, tá? Ele tende aí a zero. Então, nesse momento, quando a tensão em bordos do indutor tende a zero, você não tem queda no indutor. Então, esse VL é zero e você tem que E é igual a I por R, tá? Você só considera que você tem a fonte e o resistor. Você pode ignorar o resistor quando T tende ao infinito. Pode ignorar o indutor, né? Quando T tende ao infinito. Então, o indutor ele tem um efeito apenas em regime transitório. E isso, pessoal, é válido para corrente contínua, tá? Eu estou colocando aqui o E de contínua, tá? Não é uma tensão genérica. Porque se for alternada, ele faz efeito todo o tempo, porque se é alternado, uma hora ele joga a energia armazenada nele para outro lado, tá? Daí ele fica de novo descarregado. E aí ele vai se carregando e descarregando, tá? Mas em corrente contínua, o indutor pode ser visto como um curto-circuito em regime permanente. Mas aqui tem um regime transitório. E esse regime transitório é o que a gente tem que analisar em contínuo, tá? Tá ok? Tá tranquilo essas curvas aí para vocês? Faz sentido? Alguma dúvida? Não, professor. Tranquilo? Então tá bom. Vamos lá, vamos com circuitos capacitivos agora. Mas, de novo, então a gente vai ter, em vez de um indutor, um capacitor, mas, de novo, corrente contínua, tá? Aqui eu sempre aclaro para você, ó, em CC. Então, sempre tenha presente isso, que essa análise que a gente está fazendo é corrente contínua, tá? Vamos lá. Então, essa é a ideia, ó. Você tem uma fonte de tensão, você tem um interruptor, um resistor e um capacitor. E você vai fechar esse interruptor em T igual a zero, tá? E aí vai começar a fluir uma corrente aqui, ok? Bom, eu pergunto aí para vocês. Quando T tende ao infinito, T muito grande, qual será a corrente aqui no circuito?
Pensem assim, qual será a carga do capacitor? Quando o T está muito grande, o capacitor vai estar carregado, não vai estar? Então, qual será a tensão no indutor? Suponha que aqui você tem uma tensão E aplicada, né? Então, E. Se você tem E aqui na fonte, para ficar mais fácil aqui, vamos tirar isso aqui, ó. E aqui na fonte. Quanto você vai ter no capacitor? Qual vai ser a tensão medida no capacitor após um tempo consideravelmente grande aí? Por exemplo, 20, 30 minutos. O capacitor vai estar carregado e ele também vai ter a tensão da fonte. Lembra disso da aula, da aula passada? Não, de 2 aulas atrás. Ele também vai se carregar com a tensão da fonte. Ok? Então, fazendo a lei de Kirchhoff, o que você vai ter ali, ó? E igual a I vezes R, né? Aqui, ó, partir aqui do I vezes R, e mais E, mais a tensão do capacitor. Mais E. Então, o que que isso implica? O I vezes R tem que ser igual a quanto? A E menos E. Igual a quanto? Igual a zero, tá? Lembra que eu sempre estou falando para vocês, falei várias vezes para vocês não esquecerem que o capacitor em corrente contínua é um circuito aberto, ó. No regime permanente, quando o T tende a infinito, ele é um circuito aberto. Ele se carregou com a tensão da fonte, então não flui corrente aqui, tá? A corrente vai ter que ser zero para T tendendo a infinito, tá? É o contrário que no indutor. No indutor, a corrente é zero inicialmente, depois o indutor vira um curto-circuito. O capacitor ele vira um circuito aberto. Então, a corrente é igual a zero, quando T tende ao infinito. Tá tranquilo isso aí? Lembra disso? Essas placas, porque são duas placas paralelas, ó, se carregaram. Uma vez que elas estão carregadas, já não tem como fluir corrente pelo circuito, porque elas se carregaram, a tensão entre elas também é E. Então ficou E e E aqui, ó, duas fontes com a mesma tensão de cada lado. Então a corrente é zero, tá? Para T tendendo a infinito, tá? Para T tendendo a infinito, você tem essa equação, você tem que a corrente no circuito é zero, tá? Então, o que nos interessa? Então, se a gente já sabe que a corrente é zero, o que que nos interessa estudar? Estudar o regime transitório, tá? A corrente inicial até que ela foi para zero, tá? Porque logo que eu fechei, fluiu corrente aqui nesse circuito. Porque se não tivesse fluído corrente, o capacitor nunca teria se carregado, né? Concordam? Teve que vir cargas aqui da fonte para o capacitor. As cargas vieram aqui da fonte e se depositaram nas placas do capacitor. Então, nesse processo transitório de carregar o capacitor, é o que a gente se interessa, tá? Em regime permanente, longo tempo após ter fechado o circuito, a gente já sabe que a corrente é nula, tá? Por quê? Porque esse capacitor é um circuito aberto. Só que teve um instante de tempo onde ele se carregou, tá? Aí essas cargas que viram para cá, e é esse instante que a gente vai analisar, ok? Bom, de novo, se você resolver aquelas equações diferenciais, você tem uma solução bem parecida com a outra, tá? Vamos definir primeiro aqui o que é um tau, né? A constante de tempo para circuitos RC. O tau é o R vezes o C, tá? R vezes o C, tá?
E quando você resolver a equação diferencial, lembrando sempre que é uma equação diferencial, então não é tão trivial, por isso eu nem vou resolver aqui, porque senão eu perderia muito tempo com vocês. Depois eu vou deixar um vídeo meu aqui no YouTube, onde é que eu resolvo essas equações. Mas a solução dela, acreditem, é essa aqui, ó. V de T, atenção aqui no capacitor, ó. Mais menos aqui, ó, em laranja aqui, ó. Laranja aí no circuito, ó. V de T é o quê? É o E, tensão da fonte, vezes 1 menos o E de Euler, elevado na menos T sobre tal. E tal, o que que é? O T maiúsculo aí? É o RC, tá? É R vezes C. Então, se T é zero, vamos pegar aqui T é zero. Quanto é E elevado na zero? Olhando aí a equação do V de T, ó. Quando E minúsculo elevado na zero é quanto? 1. 1, exatamente. E aí você tem 1 menos 1. 1 menos 1, 0. 0 vezes E, 0. Então, inicialmente, obviamente, né, você está partindo de condições iniciais nulas. Esse capacitor não tinha carga nenhuma. Eu coloquei ele ali no circuito, comprei o capacitor, coloquei aqui no circuito, ele estava descarregado e aí eu fechei esse interruptor. Ó. No início, em T igual a 0, ele estava descarregado, então não tinha tensão em bornes do capacitor, tá? Então, ó, ele começa em 0, ó. Começa aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Tá vendo aqui no gráfico, ó? No gráfico VC vezes T, ó. Coloquei aqui o 0, ó, marquei ali o ponto. Apareceu para vocês? Uma marcação em verde? Tá? Sim. Agora, vamos fazer o seguinte. Já analisamos se T igual a 0, né? Para o tempo 0. Agora, coloca um tempo muito grande aqui. Coloca o tempo tendendo ao infinito. Aí você tem o E de Euler elevado na menos infinito. Quanto é isso? 0. 0. E bom, você tem isso aqui igual a 0, então você fica E vezes 1. E vezes 1 é o próprio E, né? É o E maiúsculo. Então, quando T tende ao infinito, a tensão no capacitor, obviamente, como eu falei, né, ele tende a chegar ali no valor da fonte, ó. Olha aquele outro ponto verde que eu coloquei lá, ó. Tá? E para qualquer T entre meio, ele vai assumindo valores entre 0 e aquele E da fonte, crescendo assim de uma forma exponencial, ó. Essa linha em vermelho aqui, ó. Assim cresce a tensão no capacitor, depois de você fechar o circuito. Tá? E a corrente? Tá? Quando o T tende a infinito, então a tensão no capacitor é igual à tensão da fonte. E a corrente, o que que acontece? Ó? Olha o gráfico de baixo aí. Ó. A forma da corrente, se resolver a equação diferencial aquela pela corrente, você vai ter isso aqui. E sobre R vezes E na menos T sobre tal. Tal, de novo, é o RC, só lembrando. Ó, é o produto do resistor vezes o capacitor. Ó. Vezes a capacitância do capacitor, né? Resistência do resistor vezes a capacitância do capacitor. Ok, vamos lá. Para T tendendo, para T zero, você tem E elevado na zero. E elevado na zero é quanto? 1. 1. Então, quanto vai ser a corrente? O que sobrou aí na equação? E sobre R. E sobre R. Perfeito. Então, você tem esse primeiro ponto aqui, ó, da corrente. Ó. Inicialmente, você tem diretamente a lei de Ohm. Ó, tá? Então, você tem E sobre R. Tá? Não tinha nenhuma carga do capacitor, então toda a corrente fluiu normalmente para essas placas do capacitor, tá? Elas fluíram como se ali fosse uma terra, como se fosse algo que absorvia as cargas, né? Capaz de absorver várias cargas, tá? Então ele se comportou como se fosse um terra ali, né? Então tinha inicialmente a corrente estava bem elevada. Mas daí o que que aconteceu? As cargas foram se depositando nas placas. Esse capacitor foi ficando mais carregado,
Aí essa tensão no capacitor foi aumentando, tá? Embora o capacitor foi aumentando, porque tem cargas armazenadas entre as placas, tem uma diferença de potencial. Então, a corrente foi diminuindo, ó, porque aí vai fluir menos carga, né, para cá, né? Se você fizer a lei de Kirchhoff, a corrente vai tender a diminuir, tá? Então, agora vai diminuir. E quando t tende ao infinito, t muito elevado, o e elevado a menos infinito era quanto mesmo? Não, e elevado a menos infinito é zero. E aí você tem um fator multiplicado por zero. E qualquer coisa multiplicada por zero é zero. Então a corrente no capacitor será zero, né? Ó, t tendendo a infinito, a corrente aqui tende a zero. Tranquilo isso aí? Alguma dúvida? Se eu pedir ali para vocês, calcule a corrente do capacitor e t igual a 1 segundo, é tranquilo para vocês calcular? Vamos fazer um exercício aí só para ver? Vamos fazer aqui, ó, exercício. Vamos pegar esse circuito, colocar aqui e vamos colocar aí uma E igual a 12 volts. Vamos botar 10 volts. 10 volts. R igual a 10 ohm. Calcular I para T igual a 0,1 segundo. Então, passando a corrente é essa aqui, ó. Ah, eu esqueci de dar o valor de C, né? R igual a 10 ohm. E vamos colocar C igual a 0,1 farad. Agora sim. Tente calcular ali a corrente agora no circuito. Eu quero saber a corrente em 0,1 segundo. Tá? Vou dar aí uns 3 minutos para vocês calcularem. É só colocar o T aqui na fórmula, T01, e fazer na calculadora. 3 minutos acho que vocês conseguem.
Dá 0,9, professor. Ampere. Ou pode ser sim, pode ser 0,9. Vamos ver. Alguém mais chegou nesse valor aí ou não? 0,9 ampere, né? Bom, primeiro, RC. RC é o tal, na constante de tempo. O R é 10 e o C 0,1. Então, isso aqui é 1, né? Perfeito? Então, você tem aqui, ó. Isso aqui vai ficar igual. E sobre R é 10 sobre 10, né? 10 sobre 10 é 1. Vezes o E de Euler. Aqui, ó. E elevado na menos t sobre tal, né? E t é 0,1. 0,1 dividido 1, né? Então fica t na menos 0,1. Então ficou diretamente e elevado na 0,1, tá? Vamos ver isso aqui na calculadora. Isso mesmo, ó, 0,9 ampere, tá? Tá tranquilo isso aí para todo mundo? Então, corrente em qualquer instante, você substitui ali na equação, tá? Ela tem que ser menor, obviamente, que E sobre R, né? Tem que ser menor do que 1, tá? Bom, a gente viu, então, como é que é o processo de carga de um capacitor. Pessoal, se alguém tem dúvida aí como é que foi feito o exercício, pergunte, tá? Sem problemas. Então, alguma dúvida? Quer voltar? Ficou alguma dúvida aí? Ficou alguma coisa que não entenderam? Pode parar a aula e voltar, pedir para voltar também, tá? Sem problemas. Mas, se não tiverem dúvidas, eu vou seguindo, vou continuando. Vamos analisar um pouco como é que é o processo de descarga de um capacitor, tá? Como a gente descarrega um capacitor. Então, olha aqui esse circuito bem interessante aqui embaixo, ó, que está aparecendo aí para vocês. Você tem aqui uma fonte, um resistor, e você tem um interruptor aqui, ó, e você tem um capacitor desse lado e um resistor daquele lado. Então, se esse interruptor estiver fechado aqui em A, você vai carregar seu capacitor, né? Se ele está fechado aqui em A, ó. Aí você está carregando o capacitor, ó. Por quê? Porque ele está colocado na fonte, né? E carrega o capacitor. Se eu fechar ele aqui em B, o que vai acontecer? A fonte fica desconectada e esse capacitor vai se descarregar em cima desse resistor. Esse resistor vai consumir toda a energia que estava armazenada no capacitor. Tá? Então, um capacitor pode se descarregar quando for colocado em um circuito que possui um resistor. Beleza? Esse processo de descarga, o que vai acontecer? Inicialmente, o capacitor vai ter uma carga V0, né? Analisem aqui a descarga, quando está em B. Pode ser que seja da fonte, pode ser que não. Pode ser que ele se carregou menos, hein? Então, se eu tirei esse circuito antes, ele está completamente carregado. Ele tem uma tensão aí V0, tá? Que vai ser menor ou até igual à tensão da fonte. E essa tensão vai se dissipando toda nesse resistor. Quando o T tendeu ao infinito, não vai ter nenhuma carga na placa do capacitor. Então, essa tensão vai ser zero. Então, se você imaginar E tendendo ao infinito aqui, ó, você tem E elevado a menos infinito. E elevado a menos infinito, a gente já viu, é zero. Então, você tem o V0 vezes zero, e isso é zero. Então, o VC de T será zero, ele estará completamente descarregado.
E inicialmente, t é zero, né? Se você colocar o t igual a zero aqui, você tem E elevado na zero, e E elevado na zero é 1, então inicialmente você tem V0, uma tensão inicial no capacitor. Bom, por esse circuito vai, obviamente, aqui ainda vai passar uma corrente. Aqui vai passar uma corrente I, tá? E essa corrente vai estar dada por quê? Bom, quando a carga do capacitor for nula, já não vai ter corrente, né? Então, quando t tende ao infinito, não terá corrente nenhuma. Mas, inicialmente, vai ter uma corrente muito forte passando por aqui, né? Logo que o capacitor for colocado. Ela vai ter sua intensidade máxima. Então, ela vai partir de um valor I0, uma corrente inicial máxima, multiplicado por E na menos T sobre o tal, né? Tá? Então, V0 é a tensão inicial no capacitor, e zero é a corrente inicial. E a corrente inicial é dada por quê? Pela tensão inicial no capacitor, V0, dividido R, né? Essa é a corrente inicial. E a constante de tempo, o tal, né? O R vezes o C. E como é que serão os gráficos? Ó? Se a gente colocar aqui de tensão, tensão em bordas do capacitor. A carga, a gente viu que no processo de carga, o capacitor parte de uma carga nula e vai aumentando a tensão em suas placas, até chegar na tensão da fonte, né? Isso é o processo de carga, ó. Carga é assim, ó. Então, ele parte em T igual ao infinito, ele chega na tensão da fonte, tá ok? A 100% do seu valor. Mais do que isso, ele nunca se carrega, tá? Não em um circuito RC. Então, ele não pode se carregar mais do que isso. Tá? Não pode ter uma tensão maior que E também no capacitor, né? Só teria uma tensão maior que E se tivesse outras fontes, ou, por exemplo, um indutor ali no circuito que trocasse carga com o capacitor. E como ocorre a descarga? A descarga, ele começa de um valor máximo e aí ele tende a zero, né? Ele vai se descarregando exponencialmente até tender a zero. Até quando t tende a infinito, a carga chega a zero. Ok? Bom, aqui eu coloquei é claro que vocês podem ir fazendo esse cálculo manualmente, mas aqui eu coloquei o tal, esse que aparece aqui, é o R vezes o C, tá? É a constante de tempo. E aqui é a variação percentual da carga no capacitor, tá? Então, para 0,2 tal, por exemplo, ele chega até 20% da carga. E para 5 tal, ele chega a 99% da sua carga, né? Para um T igual a 5 tal, ou seja, 5 vezes RC, tá? Essa é uma tabelinha aí feita para ajudar a gente, ou às vezes antecipa aí o cálculo, né? Para você ter uma noção. Se você tem um circuito RC, por exemplo, com tal igual a 1, como aquele que a gente teve, vai demorar 5 segundos para ele chegar a 99% da carga, tá? Ok? Ok, aí, pessoal? Ok, professor. Beleza. Vamos lá, vamos fazer um exemplo, então, tá? É tranquilo aí, como que é bem intuitivo isso, né? Não é coisa de outro mundo. Vamos tentar resolver esse exemplo aqui, ó. Calcular o tempo necessário para o capacitor da figura atinja 99% de sua tensão de entrada. Tá? Então, a gente está pensando o tempo necessário para que o capacitor da figura atinja 90% da sua tensão de entrada. A gente está pensando na carga do capacitor aqui, tá? Estamos pensando na carga. Então, onde é que esse circuito está fechado? Aqui em A, ó. Tá? Então, se supõe aqui o circuito fechado em A. E agora, eu peço para vocês calcularem
o tempo para que ele atinja 97% da tensão de entrada. Quando o interruptor estiver ligado em A, né? Obviamente, aqui, ó. Estou pensando em carga do capacitor. Bom ver. Eu vou colocar aqui a tabelinha aqui para vocês, só para auxiliar. E aí vocês tentem calcular. Se você não tivesse essa tabela, você pode fazer também, né? Você tem que isolar, unicamente que você tem que isolar o T daquela equação. Então, você tem que aplicar um logaritmo aí, né? Esse aqui em cima, só para ajeitar aqui um pouco. E vamos colocar a equação que vocês vão precisar. Então, é para calcular a carga do capacitor. Então, a gente vai usar aquela equação de carga do capacitor. Alguém anotou aí? Não, professor. Vamos voltar lá, então, e pegar aquela equação, tá? Calcular o tempo necessário para que o capacitor da figura atinja 99% da sua tensão de entrada. Tensão. Então, é tensão no tempo de carga, ó. Qual é essa equação? Para carga, vamos ver onde que estava. Aqui é corrente e aqui é tensão, ó. Tensão de carga ali do capacitor, ó. É o E vezes N menos T e tal, tá? Vamos anotar aqui, ó. Quanto é, então, aí... Qual será a tensão do capacitor, então, após 47 segundos? Não. Qual será a tensão do capacitor? Não, qual será o tempo necessário para atingir 99% da sua carga? Como a gente faz esse cálculo aí? O que a gente faz primeiro? Calcula esse tal, a constante de tempo, né? A constante de tempo é o R vezes o C, né? Quanto dá essa constante de tempo? Tá aqui os dados de R e C aqui na figura, ó. E aí, pessoal, quanto deu aí o tal? Sem medo de errar. Professor, dá 4.700 micro. 4.700 micro? Mas calcula em segundo. Ó, vamos lá. Ó, é 470 microfarad, né? Vezes 100K. Tá? Você colocou o K aqui, ó, não esqueceu do K? Foi. Dá 47, professor. 47 segundos, né? Tá, ó, quem falou primeiro aí, eu acho que você esqueceu do K aqui, ó. É 100K. Tá? Então fica 100 mil vezes 470 e vezes 10 na menos 6, tá? Que é micro. Tá? Daí dá 47 segundos. Ok. Então, tal é 47 segundos. Ó. Se você olhar na tabela, para ele chega em 99% da carga quando?
Num tempo igual a quanto? Olha ali na tabela, ó. Olha quantas vezes quantos tal ele leva para chegar a 99% da carga. 5T. 5T, né? 5 tal, né? 5T maiúsculo aí. 5 vezes 47. Vou botar um vezes aqui assim. 5 vezes 47, tá? Então, isso é quanto? 5. 235 segundos, tá? Isso é a quantidade de tempo que ele vai levar para ter uma tensão aí de 99% da tensão aqui da fonte, tá? Então, ele vai ter, depois de 235 segundos, ele vai ter 9,9 volts, né? Porque a fonte é de 10 volts, concordam? Ele tem 99% da tensão da fonte, então 9,29 volts, né? 9,9 volts. Tá ok isso aí? Ok, professor. Agora vamos responder. Todo mundo ficou ok? Como a gente fez essa primeira parte aqui do exercício? Todo mundo? Se alguém não ficou com dúvida, pergunte, por favor, tá? A gente explica melhor aí. Tenta fazer entender. Calcular o tempo necessário para que o capacitor da figura atinja 99% de tensão de entrada aí, tá? O tempo, veja bem que aqui você tem uma exponencial, você pode isolar ele também daqui, tá? Só que isolar ele daqui você precisa aplicar logaritmo, né? Para descer ele ali do exponente, tá? Mas não é difícil, você pode isolar o tempo daqui. Se você não tem essa tabela, você não precisa dessa tabela para calcular, não, tá? Você pode isolar o tempo daqui, ó, tá? Fazer o tal você conhece, E você conhece, a fonte você conhece, então você pode isolar o T daqui, ó, tá? Mas, usando a tabela, a gente resolveu esse exercício aqui, tá? Agora, vamos responder a segunda pergunta, então. Qual será a tensão no capacitor após 47 segundos? Essa pergunta aqui, ó. Qual vai ser a tensão em bornes do capacitor após 47 segundos? E aí, pessoal, alguma ideia de como resolver? Substituindo os valores na fórmula? Pode ser uma opção, tá? Pode ser substituindo o T aqui na fórmula, né? E aí vai ficar o quanto? Ó, o tal é 47 e o T também é 47. Então vai ficar 47 dividido 47. Então vai ficar E na menos 1, né? Correto? E na menos 1 vai ficar 1 menos E na menos 1. E multiplicado pela tensão aqui da fonte, que é 10 volts. E pode substituir isso. Substituir e olha quanto dá.
O E é 10 vezes 1 menos E na menos 1. Vamos dar isso aí. Ó, pessoal, para vocês encontrarem o E na calculadora, se vocês têm dificuldade, vocês pressionam a tecla Shift e a LN. Tá? Shift, LN, na maioria das calculadoras é isso. Daí vai aparecer o E para vocês. Ó. Aí vocês só colocam um exponente do lado. Ele já coloca ele já entende que é elevado a alguma coisa. Tá? Aí você só coloca o exponente do lado. Quanto deu isso aí? Não estou conseguindo fazer? 6,32 volts. Exatamente, tá? 6,32 volts. Primeiro, né? Tem que ser menor, obviamente, que a tensão da fonte, né? Menor que 10. Essa é a primeira coisa que a gente observa, tá? Então, deu 6,32 volts. Ok. Alguém pensou em outra forma de resolver isso? Sem usar a fórmula, né? Professor, ali não Oi? usa, ali no 10 da fonte, não usaria o 9.9, não? Por que 9? Porque é Entendi. 99% da tensão que ele pede, não? Ah, não. Não, para um pouquinho. Você está falando do começo lá, né? Espera um pouquinho. Você entendeu errado aqui o exercício. Ó. O exercício tem duas partes. Primeiro é calcular, a primeira parte é calcule o tempo necessário para que o capacitor da figura atinja 99% da sua tensão de entrada aí, tá? 99% da sua tensão de entrada aí. O que quer dizer isso? Se lá é 10 volts, se lá você está pedindo 10 volts, você o que quer saber é quanto tempo passou para você medir aqui no capacitor 9,9 volts, ó. Entendi. Entendeu? Isso é o que você quer saber, ó. Isso é a primeira parte do exercício, essa parte em branco aqui do exercício, ó. Aí a gente pensou o seguinte, qual é o tempo para que aqui tenha 9,9 volts? E aqui eu olhei para a tabela e eu falei aqui, ó, depois de 5 tal, é que, aqui ó, na última linha ali da tabela que está do lado, ó, você vê que depois de 5 tal ele atinge 99%, ó, da tensão da fonte, ó. Entendeu? E aí você diz, ó, o tal é igual ao RC e é 47 segundos. E ele leva 5 tal, ou seja, 5 vezes 47, ou seja, 235 segundos, para atingir 99% da tensão da fonte. Tá? Ele vai ter, então, depois de 235 segundos, ele vai ter 9,9 volts. Entendeu agora? Tranquilo? Sim. Sim? Ok, então tá bom. Agora, o outro exercício. O outro exercício é qual será a tensão aos 47 segundos. Tá? Então, agora a gente está analisando outra coisa. Ou seja, a gente sabe que depois de 235 segundos, o capacitor vai ter 9,9 volts. Mas a gente quer agora saber em 47 segundos quanto ele tem, tá? E aí o colega sugeriu você colocar a fórmula. Se você tem a fórmula matemática, eu também preferiria usar a fórmula, né? Porque é algo que a gente Daria deduz para mais fazer fácil. com regra de 3, então, né? Não, porque não é linear. Tá? Cuidado, não é uma reta. Tá? Não é que, não é que você pensou assim, né? 235 equivale a 9,9, né? Você pensou assim, né? 235 segundos, 9,9. Ou ao contrário, 9,9, você pensou, deixa eu ver.
você pensou... Deixa eu arrumar aqui o que você está pensando aí. Vou colocar aqui num novo slide. Você pensou o seguinte: 209,9 volts, ele consegue em 235 segundos. Então, ou melhor assim, 235 segundos foi o tempo que ele levou para se carregar até 9,9 volts. E aí você pensou, eu preciso saber o tempo para ele... o tempo para ele chegar... Como é que era que perguntava? Com 47 segundos é que ele chega, né? Aí você pensou assim, 47... Implica aí, e aí você fez 47 vezes 9,9, 47 vezes 9,9, dividido por 235, é isso? Regra de 3, né? Ó, isso daria 1,98 segundo, tá? Por que é isso? E nós chegamos aqui, 1,98 segundo, 1,98 volts, tá? Mas não foi isso que a gente chegou na fórmula. Tá? Por que é diferente? Porque isso seria verdade se você tivesse uma variação linear, tá? Se tivesse aqui o eixo x, y, e você tivesse tensão no capacitor, né? Ela começa em zero, depois cresce, cresce exponencialmente. Você está imaginando que a tensão do capacitor cresce assim, ó, numa linha reta. Aí você pode fazer a regra de 3, tá? Mas ele não cresce numa linha reta, ó. Tá? Então, isso é boa foi sua pergunta aí, né? Porque aí a gente tira a dúvida e entende melhor o assunto, ó. A tensão no capacitor não segue uma linha reta, ela segue isso aqui, ó. Uma exponencial, ó, essa curva aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá? Não é uma linha reta daqui para lá, ó. Então, inicialmente cresce muito rápido, depois cresce lento, lento, lento. Seja para ele ir de 90 para 99, por exemplo, ele demora um tempão, tá? Para ele pegar os últimos 10% da carga, ele vai demorar muito tempo. Mas inicialmente, por exemplo, para crescer de 0 a 20, aí, tac, num piscar de olho, ele subiu para 20%, ó. Para 50% também foi rápido, ó. Você vê que num tal aqui, ó, num tal ele chegou a mais de 50% aí da carga, ó. Mas para ele chegar a 100%, levou mais de 5 tal e ele não chegou, tá? Se fosse linear, um tal 50%, dois tal 100%, né? Mas não é assim, tá? Você imaginou o problema desse jeito, ó. Mais ou menos assim você imaginou o problema. Mais ou menos subindo por essa reta, ó. Aqui, ó. Aí você só faria a regra de 3, se você fosse subir para essa reta em verde aqui, ó. Mas vê que não é assim, ó. Você está indo por uma curva, ó. Então, inicialmente essa curva subiu muito rápido, e em apenas um tal ele atingiu 50%, mas para atingir o outro 50%, passaram-se mais de 5 tal, porque 5 tal ele ainda não chegou a 100%. Na verdade, 100% ele só chega no infinito, tá? Ele vai tender a chegar a 100%, mas não vai ser exatamente 100%, tá? Entendi. Entendeu? Ok. Mas foi muito boa aí se falar isso, porque isso ajuda bastante a entender melhor o problema, né? A dimensão aí do problema. Tá. Então, uma das formas que o colega achou ali foi, joga o T ali na fórmula, né? No E. Ah, e deu 6,32 volts, né? 6,32. Ok. Outra forma era usando a tabela. Por quê? Porque 47 segundos é um tal, ó. É um tal, ó. Sabe o que é um tal? Ó. E olhando na tabela, um tal, o capacitor tem que ter 63% da tensão. Da tensão da fonte. Tá? 63%. Então, se a gente olhasse para a tabela, a gente já saberia que era 6,3 volts, né? 63% de 10. Tá?
Ali na calculadora, a gente chegou até um valor um pouco mais exato, ó, 6,32, não só 6,3. Tá ok isso aí, pessoal? Sim. Sim? Ok. Beleza. Bom, isso aqui não é assim, né? Não é assim. Não é uma linha reta. Bom, exemplo 2. Supondo que o interruptor esteja ligado em B. Tá? Então, a gente está ligando agora o interruptor aqui em B. Tá? Agora é um processo de descarga do capacitor, né? Porque em B, ele não está ligado com a fonte, ele vai se descarregar. Então, ele vai se descarregar se ele tinha carga inicial, né? Senão, não adianta. Ah, tá. E aqui está dizendo, ó, e que a tensão inicial do capacitor seja de 9,9 volts. Então, é equivalente a você ter colocado aqui o interruptor em A, ter esperado 235 segundos e depois ter colocado ele para B. Tá? Mais ou menos isso. É o que estamos analisando aqui. O problema, então, pede para você encontrar a tensão e a corrente após 1 milissegundo. Tá? Após 1 segundo, 10 segundos, 100 segundos, 1000 segundos. Mas, primeiramente, para 1 milissegundo. Como a gente faz isso? É o processo de descarga. Então, a corrente ela vai tender a diminuir ou tender a aumentar? Pergunto primeiro. A corrente aí, quando o tempo vai passando. Oi? Aumentar? Não, imagina, você tem o capacitor carregado, aí você fechou o circuito. Aí ele começa o quê? A se descarregar no resistor, né? A corrente vai aumentando, você acha? Diminui então. Diminui. É, né? Se não aumenta, diminui, né? O Chaves ia dizer, adivinhei na segunda. Mas faz lógica, né? É lógico, né? Você imagina, ele está carregado, aí você fechou o circuito. Cada vez você tem menos carga no capacitor, né? Então, cada vez tem uma... É como se você tivesse uma fonte de tensão que fosse diminuindo no tempo, né? Ela vai diminuindo, diminuindo, ela vai ficando mais fraquinha, então a corrente vai diminuir também, né? Ela vai tender a reduzir, tá? Ok, então a gente deduz isso. Então, se o tempo aqui vai passando para o exercício A, a gente vai calcular uma corrente maior que para o exercício B, e do B maior que para o C, e do C maior que para o D, e do D maior que para o E, né? Porque no E essa corrente já deve estar quase zero, tá? Se é que não é zero, né? Praticamente zero para o E, tá? Vamos então pegar a equação da corrente, que normalmente vai ser o quê? A corrente máxima multiplicado por uma exponencial negativa, tá? Isso a gente já... Só olhando para o problema, você deduz aquelas equações, tá? Só imaginando isso. Você já sabe que vai ter que ser uma corrente zero máxima multiplicado por um E na menos t sobre tal, por exemplo, né? Vamos lá pegar a equação só para vocês verem, né? É essa aqui, ó. Mas essas equações, vocês vejam que elas são bem intuitivas. Não é nada difícil de lembrar. Por quê? Porque a gente sabe que para ter zero, você tem o I0, o máximo. E depois, para ter tendendo ao infinito, você tem zero. Tá? Vamos pegar essa equação e vamos levar lá no nosso exercício. Para a gente resolver ele. Tá? Vou colocar aqui, ó, na outra slide. Então, tá a equação. Tá o circuito. E agora, mãos à obra. Enunciado do problema. Eu vou colocar aqui também para vocês. V0, que é a tensão inicial do capacitor, era 9,9 volts. Tá? E que mais
que vocês precisam, tempo 1 milissegundo. Então, exercício A. T igual a 1 ms. Então, eu quero saber em 1 ms. Quanto vale essa corrente? Quantos amperes tem aí? Tá? Circuito fechado aqui em B. Ah, não falei para vocês I0, né? I0, que quem era I0? É o V0 dividido R, tá? I0, V0 dividido R. E aí, I0 quanto dá aí para vocês? Calculou a corrente inicial aí. R$ 99 microampere, pode ser? É 99 micro. Ok. O tal, a gente já tinha calculado. Tal igual a RC. 470 vezes 100K, né? Acho que a gente já tinha calculado. 470 vezes 100 47 segundos. vezes 1000. Isso, 47 segundos. Tá, agora 47 segundos. E o I de T? Então vai ser 99 micro. Multiplicado por E elevado a quanto? Vou colocar aqui, ó. Na menos T sobre tal, né? T é 1 milissegundo, então é
Vou colocar 1 dividido 1000, né? 0,001 dividido eita, sou na editora aqui. Dividido 47, né? Então, essa corrente vai ser muito pequena, né? Quanto deu isso aí? Vai dar essa conta. Professor, Será que é... Oi? No meu tudo deu 9,8 vezes 10 a menos 5. O que é 98,98 microampere, né? Se você fizer 10 a menos 6, você adiantaria um a mais, né? Perfeito. Tá. Correto. Microampere. Se você quiser depois, para fazer para os outros exercícios, você só vai variando o t aqui, tá? E você vai ver que quando esse t tende ao infinito, valores grandes, essa corrente vai tender a zero, né? Ela vai começar de um valor e vai tender a zero, tá? Todos acharam esse valor? Alguma dúvida de como encontrar isso? Tá ok? Pessoal, aqui no slide eu coloquei alguns vídeos para quem tiver interesse mais na demonstração de como chegar nessas equações, tá? Porque aqui a gente usou as equações prontas, né, as exponenciais, mas se alguém tem interesse em como a gente resolve essas equações diferenciais, tem alguns vídeos aqui, e eu vou postar mais alguns vídeos aí geral sobre EDOs, né? Isso aqui é sobre circuitos mesmo. Você tem como voltar no slide anterior rapidinho? Sim. Pronto. Pronto? Ah, você estava anotando, né? Ok, beleza. Interessante. Tá? Aqui você tem alguns vídeos de circuitos, né? Então vocês podem ver como chegar nisso aí, né? Aqui eu resolvi, por exemplo, essa equação usando o transformado de Laplace, tá? Vocês podem chegar nessa demonstração. Se quem tem interesse, né? Mas importante, o mais importante que vocês entendam é como usar essas equações, né? E a lógica dessas equações, né? Por que, por exemplo, na corrente do capacitor ela tem que crescer assim, porque ela tem que diminuir, porque nesse processo de carga a tensão vai aumentar e a corrente vai diminuir, tá? Porque se T tende ao infinito, a corrente é zero, tá? Capacitor em contínua, pensar como circuito aberto em regime permanente. Indutor em contínua, pensar como um curto-circuito em regime permanente, tá? Entender o que é regime permanente, o que é regime transitório. Tá? Permanente quando se analisa para um T tendendo ao infinito, longo prazo. Tá? Transitório que a gente fez aqui, analisar como ele passa ali para o permanente, né? Como é essa transição ali, esses poucos segundos ou milésimos de segundo após você fechar o interruptor, tá? Isso é o regime transitório. Ok? Depois vocês Professor, podem... Oi? sobre a lista, sei que não é referente a essa matéria, mas sobre a lista de somadores, eu não consegui entregar, era até ontem, eu não consegui entregar ontem. Será que tem como
estender um pouquinho, Sim, enviar não, aquela... não. Tá aberto ainda, tá aberto. Pode entregar, pode mandar lá, tá? Tá aberto? Até o fim de semana vai estar aberto, tá? Até o fim de semana aí vai estar Então. aberto. Tá? Então, tudo bem. Até mais ou menos, Obrigado. até sábado ao meio-dia, mais ou menos, tá? Eu acho que Tá bom. sábado à tarde já vou fechar e já vou lançar nota, tá? Então, lançado ao meio-dia ainda tá aí aberto para você entregar, tá? Pode mandar lá. Ok. Sem Obrigado. problema. E professor, Oi? eu tinha mandado a lista na pasta errada, a de estrela triângulo. Aí ontem eu fui ver qual que era a pasta, né? Aí eu mandei ela ontem, mas eu tinha mandado ela antes. É que eu tinha mandado na pasta errada. Tem algum problema? Estrela, triângulo... Não, não tem problema, não. Não, não. Coloca agora na pasta certa, tá? Se estava aberta a pasta certa, tá bom. Tá ok. Tá, o problema era se eu já tivesse lançado a nota de estrela triângulo. Mas como eu não lancei ainda, tá bom. Tá ok. Sem problemas. Então, beleza. Ok. Pessoal, então, o que mais? Não, isso aqui era só uma revisão da aula passada, tá? Mas tá ok, então. Só lembrar, né? Uma coisa interessante que vocês têm que lembrar é que a carga no capacitores em série é todas iguais para cada capacitor, tá? Isso a gente tende a esquecer às vezes, tá? Então lembram disso, que às vezes ajuda bastante a resolver os exercícios, tá? Capacitor em série sempre tem a mesma carga, todos eles, tá? E a agrupação em série se soma capacitâncias em série como se você somasse resistores em paralelo. No demais, pessoal, muito obrigado aí pela atenção e, bom, muito obrigado pelo semestre aí, ele passou aí e a gente encerra aqui todo o conteúdo da disciplina, tá? Professor, Hum? então na próxima semana vai ser a prova? Vai ser atividade avaliativa, sim. E essa atividade avaliativa é o senhor que vai passar? Não. Eu tenho entendido que não serei eu. Eu acho que vocês vão fazer em formato digital no AVA, tá? Vocês vão Entendi. fazer. Vai ser uma prova que vem de São Paulo, então vocês têm que tentar fazer todos os exercícios do AVA, todas aquelas atividades do AVA, que eles devem apontar para aquilo que eles passaram para vocês lá, tá? Eles devem apontar naquela direção, tá? Então, tente fazer isso. Eu não tenho... vamos ver aqui. Tá? Vocês têm aula na quinta? Sim. Sim. Vocês têm outra disciplina blend além dessa? Sistemas. Sistemas. Sistemas digitais, né? Sim, na sexta. Ok. Na sexta eu vou ter mais informações ainda acerca de como será essa atividade avaliativa. Pelo que eu tenho entendido agora, é que ela vai ser em formato digital, né? Vocês vão ter ali no AVA, tá? No AVA vocês vão fazer e não vai ser eu que vou fazer, não, tá? Então é isso que eu tenho entendido até agora. Mas na sexta eu passo maiores informações. E qualquer coisa, vocês fiquem atentos no AVA que eu coloco lá um relatório para vocês, se for necessário, né? Se for o caso, se tiver alguma mudança, alguma questão. Então, fiquem atentos no AVA que eu publico ali um tutorial, alguma coisa assim, né? Um informe ou alguma notificação lá, tá? Ok. Ok? Beleza, então, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção e boa atividade a todos, tá? Obrigado, professor. Ok, professor, Falou. valeu. Valeu.